Muito boa tarde, irmãos. Graças a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Pedimos que Deus realmente se faça presente entre nós através do seu Espírito para que possamos entender a sua palavra. Quem estava aqui? Bom, melhor perguntar. Quem não estava aqui ontem à noite? Quem não estava aqui ontem à noite? 1, 2, 3, 4... Tá bom, então, só para recordar rapidamente, nós estamos estudando a carta aos Gálatas. Por quê? Porque a carta aos Gálatas, ela tem um conteúdo muito especial, que ela vai nos ajudar a entender qual é a maneira pela qual nós podemos nos relacionar com Deus. Ela vai nos ajudar a entender que a justificação, a maneira pela qual a gente pode se relacionar com Deus, só se dá através da fé. A carta aos Gálatas tem essa grande mensagem que a justificação é pela fé, somente isso. E por que nós estamos estudando essa carta exatamente nessa ocasião? Porque nós estamos também comemorando 500 anos da Reforma Protestante. É um movimento que aconteceu lá atrás, há 500 anos atrás, quando então alguns irmãos usados pelo Senhor propuseram para a igreja que existia naquele tempo uma reforma, uma mudança de alinhamento, uma mudança de prática teológica. E o que aconteceu é que, infelizmente, a igreja não aceitou essa mudança e aí, então, houve essa ruptura. Nós temos, então, a igreja católica romana e, de um outro lado, a igreja protestante. A igreja protestante, a igreja que decidiu pela reforma, ela depois se dividiu com várias denominações, como nós temos ainda hoje, e o que é mais importante é entender que ela voltou à palavra. A igreja protestante queria e realmente pregou o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, naqueles dias, foi destacado ou foi enfatizado com 5 pontos importantes. Somente a Escritura nos dá o caminho certo para nos relacionarmos com Deus. Isso acontece apenas quando nós cremos, então somente pela fé, quando nós cremos na mensagem da palavra, nós entendemos o evangelho. Isso tudo é pela graça de Deus, somente pela graça que Deus nos concede, é que nós podemos entender e crer no evangelho. Tudo isso é feito porque apenas alguém e um só caminho é que nos leva a Deus, que é somente Cristo, somente Jesus é a maneira pela qual nós podemos chegar a Deus. Isso tudo forma o que? Um plano bem especial, e esse plano é elaborado por Deus lá na eternidade. Antes que a gente nascesse, antes que houvesse criação do mundo, Deus já tinha concebido esse plano. E por isso, então, toda a glória somente a Deus. Com essas 5 grandes verdades, a reforma trouxe, então, uma vida nova para a igreja, para os cristãos daquele tempo. Ok. O fato é que passamos 500 anos, e agora estamos comemorando nesse ano de 2017, 500 anos desse movimento que aconteceu lá na Europa, e o que a gente percebe é que nós precisamos novamente voltar a esses princípios da palavra de Deus, porque, infelizmente, aqueles que se dizem cristãos, uma boa parte desses que se dizem cristãos, estão novamente se desviando para uma prática completamente fora da centralidade da palavra de Deus. Por isso, então, quando nós comemoramos 23 anos dessa igreja, a Igreja Batista Prudentina, nós estamos fazendo o quê? Revendo essas verdades, e uma carta que nos ajuda muito a rever essas verdades, isso é, a palavra correta, a teologia correta, as ênfases corretas que foram despertadas há 500 anos atrás, a carta, o livro bíblico que nos ajuda a ver, exatamente essa carta, a carta aos Gálatas, que nós estamos conversando com vocês desde ontem à noite. Ontem nós demos uma olhada no capítulo 1, mas antes disso demos uma palavra geral sobre a introdução à carta, quando é que ela foi escrita, por que ela foi escrita, e a partir de hoje, então, a gente continua a exposição. Hoje vamos estudar o capítulo 2 e o capítulo 3. Nosso convite é para que você fique conosco amanhã cedo, capítulo 3 e 4, não, 4 e 5, e depois à noite o capítulo 6. Então, assim, nós cobrimos toda a carta
de Paulo aos Gálatas. Eu vou me arriscar a fazer uma pergunta. E eu estou com um pouco de temor da resposta que eu vou obter. Quem estava ontem à noite aqui e ouviu aquela proposta de ler, pelo menos o capítulo 2 e 3, se lembrou disso, fez isso durante essa manhã? Quem que leu? Marcos leu. Olha, ó, que bênção. Graças a Deus. Então temos alguns crentes mesmo, fiéis aí, muito bem, isso é muito legal. Então, o desafio para amanhã é 4 e 5 de manhã, e à tarde você lê o 6, tá bom? Muito bem, o que nós temos aqui no capítulo 2? Já está aí na tela e você está vendo então quais são as exigências do verdadeiro evangelho. Por que a gente chama de verdadeiro evangelho? Porque tem um evangelho falso. Se nós falamos de verdadeiro evangelho, é porque tem um evangelho falso. E esse evangelho falso aparece no capítulo 1 que nós vimos ontem à noite. O evangelho falso diz o quê? Que você pode se justificar diante de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, mas você tem que cumprir uma série de outros requisitos, uma série de outras regulamentações que a lei de Moisés, que a lei dos judeus exigia. Para a mensagem do evangelho, para a proclamação do próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, nós não estamos mais presos a uma prática, e é prática, não é doutrina, mas uma prática doutrinária, uma prática que vai envolver também a teologia, que exige de nós certas atitudes. O que aconteceu quando o Senhor Jesus veio e se encarnou e se tornou um homem como nós? Ele fez o quê? Ele cumpriu toda a lei, isentando-nos do cumprimento da lei. Entenda bem, Jesus se tornou ser humano, ele é Deus, se tornou ser humano para quê? Para cumprir a lei no nosso lugar. Para que eu e você não precisássemos mais cumprir a lei, as exigências da lei. Por quê? Porque nós não conseguimos. Quando nós vemos, por exemplo, a carta de Paulo aos Filipenses, e ele olhando para si mesmo, na vida anterior, quando ele era judeu, ele fala o seguinte: diante da lei eu era irrepreensível, quer dizer, eu era uma pessoa que cumpria a lei direto. Só que ele cumpria, e qualquer pessoa pode cumprir hoje também a lei, cumpre o quê? A letra da lei, aquilo que a lei diz, escreve, mas não cumpre o quê? O sentido da lei, o propósito da lei, não cumpre o espírito da lei. E o espírito da lei é alguma coisa que qualquer ser humano que tentar fazer, ele não consegue. E aí, então, nós estamos o quê? Completamente afastados de Deus. Por isso é que somente Cristo é o caminho que nos conduz a novamente ter relação com Deus. Porque ele, sendo ser humano, plenamente ser humano, identificado como homem, ele cumpriu toda a lei. E não só a letra da lei, ele cumpriu o espírito da lei. E por isso, então, essa salvação é uma salvação de graça, é uma salvação que Deus nos dá bondosamente, não porque nós obedecemos a lei, mas porque nós cremos em Cristo. Então é só pela fé no Senhor Jesus Cristo é que nós conseguimos fazer o quê? Obedecer a Deus, ter novamente relação com Deus, porque o Senhor Jesus já abriu esse caminho para nós fazer com que nós podemos nos relacionar com Deus. O capítulo 2 agora vai nos mostrar exatamente essa ideia de que nós temos exigências para cumprir, mas não para obter a salvação. E o verdadeiro evangelho vai nos mostrar que a partir do momento em que nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, agora nós temos uma nova vida, e essa vida então exige uma certa postura. Essa nova vida exige um certo comportamento. E o capítulo 2 vai nos mostrar exatamente isso. Então, eu quero ler o capítulo 2 para você,
Se você não leu, agora você vai ouvir a leitura do capítulo 2, e aí, a partir daí, a gente vai começar a entender. Queria que você tivesse essa frase que está escrito aí em vermelho na sua mente enquanto eu for lendo o capítulo 2, para que você pudesse entender, então, o que nós vamos falar essa noite. Todo cristão deve atentar para as exigências, pois só o verdadeiro evangelho é que pode nos justificar. Somente o verdadeiro evangelho, isso é, um evangelho que está baseado somente nas Escrituras, que é baseado apenas na fé que nós temos em Cristo, que é somente pela graça, somente através do caminho que Jesus Cristo abriu, entrando então no Santo dos Santos, para que todo esse plano, para que toda essa maneira de Deus tratar conosco, eleve então a glória somente a Deus. Quando nós entendemos isso, e que esse é o verdadeiro evangelho, nós vamos estudar e descobrir o que ele exige de nós. Veja bem, eu não estou dizendo, e espero que fique claro isso, não estou dizendo que você precisa de cumprir certos requisitos para chegar até ao Senhor Jesus Cristo, não. Ele já abriu o caminho, ele já deu tudo isso gratuitamente para mim e para você. Agora, uma vez que eu sou do Senhor, uma vez que eu tenho uma nova vida, é essa nova vida é que exige de mim certas posturas, certas colocações, certos requisitos. E é exatamente isso que nós vamos ver no capítulo 2. Então, por favor, se você puder acompanhar-me na leitura de Palavra de Deus, capítulo 2 diz assim: depois de 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando Tito também comigo. Lembram-se que Tito é um jovem gentio que aceitou a Jesus Cristo, e porque ele não precisava mais cumprir a lei, então ele era alguém que não precisava ser circuncidado. Subi por causa de uma revelação e expus a eles o evangelho que eu prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam se destacar, para que de algum modo eu não corresse ou não tivesse corrido inutilmente, ou em vão. Versículo 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi forçado ao quê? A se circuncidar, embora fosse grego. Então, a ideia de alguns judaizantes, como nós falamos ontem, é que fizesse o quê? Todo gentio que aceitasse o evangelho também teria que obedecer à lei dos judeus. E um dos requisitos da lei era que ele devia ser o quê? Circuncidado. Aquela marca só no homem, né? No órgão genital masculino, para mostrar então que ele era o quê? Ele era filho de Abraão. Gentio não é judeu, portanto tinha que também ter essa pequena marca para que então pudesse se dizer como um participante da linhagem de Abraão, ou então do povo de Israel. Quando Jesus veio, ele cumpriu a lei, então esse requisito de cumprirmos a lei de Moisés foi anulado. E o que eu faço agora é crer naquilo que Jesus fez por mim. Então, Paulo está dizendo que ele levou Tito para Jerusalém e Tito não foi obrigado a cumprir esse detalhe da lei judaica. Por quê? Porque, de fato, o evangelho requer o quê de nós? Uma fé no Senhor Jesus Cristo e nos dá como presente o quê? Uma vida livre, uma vida de liberdade. Muito bem. Continuando a leitura, versículo 4. E isso por causa dos falsos irmãos, que haviam se intrometido e secretamente vieram espiar a liberdade. Veja só essa palavra no versículo 4. Liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Quando você novamente se submete às exigências da lei judaica, você está tomando uma posição do quê? De escravo. De escravo. Porque a lei escravizava, a lei exigia. A graça de Deus, ela também exige uma postura nova, mas é uma graça perdoadora, misericordiosa, compreensiva. A lei do Antigo Testamento era diferente. Se você se lembra de um texto do Antigo Testamento, você deve se lembrar
que no Antigo Testamento nós temos a seguinte palavra: a alma que pecar, essa morrerá. Que coisa! Era uma exigência severa. Graças a Deus, nós fomos libertos, porque, na verdade, todos nós pecamos diante da lei. Todos nós, não tem um ser humano que consegue cumprir o espírito da lei. Por isso, então, a lei era escravizadora. E, graças a Deus, Jesus, cumprindo a lei, nos libertou dessa escravidão. E Paulo está dizendo, então, que haviam pessoas que pregavam um falso evangelho e que queriam novamente escravizar as pessoas. Mas vamos continuar aqui. Versículo 5. Mas nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles. Para quê? Para que a verdade do evangelho permanecesse convosco. Isso é, Paulo enfrentou essas pessoas duras. Para quê? Para que aqueles que creram no verdadeiro evangelho ficassem completamente livres dessas exigências que, na verdade, agora são exigências humanas. E aqueles que pareciam ser importantes, versículo 6, ainda que o tenham sido no passado, isso não me importa, pois Deus não considera a aparência humana, esses que pareciam ser importantes, nada acrescentaram à mensagem que Paulo pregava. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão, isso é, da liberdade, sem precisar circuncidar-se, me havia sido confiado a Paulo, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, isso é, Pedro pregava para os judeus, Paulo pregava para os gentios. Essa divisão que Paulo está fazendo aí. Versículo 8. Pois aquele que agiu por meio de Pedro para o apostolado da circuncisão, também agiu por meio intermédio para o apostolado aos gentios. E quando reconheceram a graça, olha só, o que é o evangelho? Nós falamos ontem à noite, o evangelho é graça. Quando reconheceram a graça que me havia sido dada, esse pessoal que era importante na igreja de Jerusalém, que é Tiago, Cefas ou Pedro e João, considerados colunas da igreja, o que é? Eles estenderam a mão direita à comunhão para mim e para Barnabé, para que fôssemos para os gentios e eles fossem para os judeus. E nos recomendaram somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com todo cuidado. Mas aí acontece um episódio muito interessante. Quando Cefas ou Pedro chegou a Antioquia para ver essa igreja que estava, entre aspas, explodindo, estava crescendo, estava sendo uma igreja realmente que trazia muita fama ao evangelho, quando Pedro chegou a Antioquia, eu enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Por quê? O que aconteceu? E aí Paulo vai começar a escrever. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios, mas quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles por temer os que eram da circuncisão. E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto do próprio Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Se você tiver essa palavra na sua Bíblia, sublinha aí. Mas quando vi que não agiam corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Cefas na frente de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Ele viu que havia o quê? Incoerência da parte do apóstolo Pedro. E aí, olha só, ele dá uma palavra bem firme. Nós, judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé. Em quem? Em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas se
procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores? E aí ele faz uma pergunta muito capciosa, para que a gente possa se entender. Seria, por acaso, Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Ora, se eu reconstruo aquilo que eu destruí, demonstro que eu sou transgressor. Se eu já estou pregando que a lei não vale mais nada, e se eu começo a reconstruir isso que já não tem mais valor, significa que eu estou andando completamente fora da vontade de Deus. Eu sou pecador. Ora, se eu reconstruo aquilo que destruí, demonstro que eu sou pecador. Quer dizer, não tem coerência uma coisa com a outra. Pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou eu mais quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Assim, eu não anulo a graça de Deus, pois a justiça vem por meio da lei, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. E graças a Deus, a justiça não vem por meio da lei, ela vem por meio da fé em Jesus Cristo. Se você olhar nesse texto novamente, você vai encontrar a palavra graça, vai encontrar a palavra fé, vai encontrar a palavra Cristo, e exatamente essas 5 palavras-chave que resumem a reforma protestante, essas são palavras que nós precisamos voltar a destacar na mensagem do verdadeiro evangelho. Vamos olhar então para a tela, para a gente resumir esse texto e vamos verificar as 3 colocações que Paulo faz aqui para nós. Todo cristão, em termos gerais, olhando para o capítulo, ele tem que atentar para quê? Tem que prestar atenção no quê? Nas exigências que agora o verdadeiro evangelho faz para cada um de nós. Nós não precisamos mais cumprir as ordens da lei. Por quê? Se cumpria aquilo que se fazia, ou que a lei exigia, para se buscar o quê? Justificação diante de Deus. Só que, quando nós analisamos o cumprimento que se fazia da lei, se percebia o quê? Que era somente um cumprimento exterior, e não o cumprimento do sentido da lei, do espírito da lei, do significado da lei. Por exemplo, Jesus deixa isso muito claro. A lei, nos 10 mandamentos, dizia, não matarás. Ok. Se você que está aqui hoje à noite, hoje à tarde, nunca matou, você falaria, bom, eu estou tranquilo, essa lei eu tenho cumprido completamente. Só que Jesus, no Novo Testamento, quando ele vem, ele fala o que significava não matar. E ele disse o seguinte, se você pensar mal, se você odiar, se você tiver raiva, se tiver bronca de alguém, você já matou. Deu para entender? Falar que eu nunca matei é tranquilo. Mas falar que eu nunca tive ódio, inveja, nunca tive uma ira contra alguém, aí, se nós formos honestos, nós temos que admitir que nós já fizemos. Portanto, nós já matamos. Portanto, nós não cumprimos a lei. Está claro isso? Jesus dá um outro exemplo, que talvez atinja mais os homens, mas atinge também as irmãs. Jesus fala o seguinte, e está escrito lá na lei, nos 10 mandamentos, não adulterarás. Tranquilo. Olha para a minha vida, eu nunca adulterei. Eu nunca tive relação com nenhuma outra mulher que não a minha esposa. Beleza? Então, sou um cumpridor da lei 100%. Mas quando Jesus explicou esse mandamento, ele falou, na verdade, o negócio é mais sério ainda. Quando você tiver alguma outra coisa na sua mente
E aí, vale para homens e para mulheres. E se você desejou, se você cobiçou, você pensou ou em alguém que não seja o seu cônjuge, você também já adulterou. E aí, meus queridos amigos, adivinha? Nós todos pecamos também. Então, o que a lei está mostrando para nós é que, para cumprirmos a lei, não vale cumprir apenas aquilo que está escrito, aquilo que é exterior. O que vale é aquilo que Deus vê no nosso coração, na intimidade do nosso ser. E quando Ele olha para mim, para você, Ele vê que nós estamos completamente fora do padrão que Ele estabeleceu. E quando nós olhamos para esse padrão, falamos, olha, realmente se nós formos honestos, olha, realmente nós somos o quê? Pecadores diante da lei. Então, a única maneira pela qual nós podemos superar isso é receber pela graça aquilo que o Senhor Jesus já fez por nós. Ele cumpriu a lei e Ele mesmo, sendo o único que cumpriu a lei, foi o quê? Castigado, foi morto no meu e no seu lugar. O justo morrendo pelos injustos, para que nós pudéssemos nos apresentar pela fé, justificados diante de Deus. Dá para conseguir, dá para a gente entender isso daí direito? Porque esse é o cerne da nossa vida. Esse é o miolo, né? É o ponto central da nossa vida. E aí Paulo agora vai nos mostrar, então, 3 verdades que podem nos ajudar a perceber, então, como é que nós podemos nos comportar diante da lei. Primeira exigência do verdadeiro evangelho é que o ministério seja desenvolvido com autenticidade. E Paulo se coloca como exemplo. Do versículo 1 até o versículo 10, Paulo está falando alguma coisa sobre a sua própria vida. E ele mostra como ele foi uma pessoa autêntica. Autêntica, isso é, ele reconheceu as suas falhas e ele pede certamente a misericórdia, a graça, a justificação que só Deus pode nos dar em Jesus Cristo. Primeiramente, ele conta que ele foi até Jerusalém em obediência ao Senhor. Ele não foi lá procurar uma autorização de Pedro, de João ou de Tiago para poder pregar o evangelho. Ele foi em obediência ao Senhor e ele foi dizendo o seguinte, olha, aquilo que Deus tem dado para mim, para eu pregar, é uma mensagem que liberta as pessoas dessas exigências. E ele então fala, eu fui lá para dizer que eu estava proclamando a liberdade que Deus nos dá em Jesus Cristo. Já cumpriu, não só, entendam bem isso, se Jesus já cumpriu não só a letra da lei, se Jesus já cumpriu o espírito da lei, o sentido, o significado da lei, então o que eu tenho para fazer? Nada mais. Por isso é que o evangelho é um evangelho que nos liberta dessa exigência. A alma que pecar, essa morrerá. Graças a Deus, alguém já morreu por mim. Quem foi? O Senhor Jesus Cristo. Que não só cumpriu a letra, o exterior, mas ele cumpriu o quê? O sentido, o significado da lei. Portanto, eu tenho o quê? Liberdade para agir, para andar, para me movimentar, para crer em Jesus Cristo, e assim eu gosto dessa liberdade que Ele me concede. E a proclamação que nós devemos fazer, que Paulo fazia, era a proclamação da liberdade. Ele anuncia, então, a mensagem genuína. Ora, se você fala em mensagem genuína, significa o quê? Que tem uma mensagem que não é genuína, que é adulterada. Essa mensagem adulterada é exatamente essa que hoje, infelizmente, nós vemos ainda em algumas comunidades. Que vem para Jesus,
mas você tem que fazer uma série de exigências, você tem que cumprir uma série de regulamentos dessa igreja, daquela igreja, assim por diante. E com isso, então, o evangelho que liberta não está libertando. O evangelho é associado com uma série de práticas para que você, então, entre aspas, ganhe a bênção de Deus. Não, é mentira isso. É mentira isso. Graças a Deus, a mensagem do evangelho é única só. Só Jesus Cristo salva. O único caminho para o Pai é através do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que proclamar o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. Reconhecer que o Senhor, então, escolhe pessoas, e graças a Deus, nós falamos ontem à noite, nós somos ministros dessa verdadeira novidade de vida, tá? Que dá realmente vida nova para as pessoas, que dá liberdade para as pessoas. Eu e você somos ministros também. E uma outra coisa que é muito legal é que quando nós fazemos isso, nós somos reconhecidos pela graça e somos aceitos na comunhão dos verdadeiros cristãos. Então, a primeira razão pela qual nós devemos pregar e proclamar o verdadeiro evangelho aponta que a justiça só em Cristo, é porque nós devemos viver e pregar com autenticidade. O segundo ponto, a segunda razão, a segunda maneira que a gente percebe isso, está nos versículos 11 e 14, e aqui temos aquela história muito interessante que aparece Paulo confrontando Pedro. Eu quero tentar ilustrar essa situação da seguinte maneira. A igreja de Antioquia está muito bem. Muita gente se convertendo, muita gente reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador e assim por diante. E aí, Pedro vai lá visitar aqueles irmãos. E aqueles irmãos são o quê? Gentios. E gentio, então, não precisa mais cumprir a lei. E vamos imaginar isso que então acontece num sábado, como se fosse o dia de hoje. E então a igreja de Antioquia está reunida num piquenique, está reunida num momento de confraternização e estão fazendo um churrasco. Vamos pensar nesse alimento tão gostoso que todos nós gostamos. Só que nesse cardápio temos aqui alguns elementos interessantes, como por exemplo, uma linguicinha que tem uma carne de porco, temos uma costeleta, tem até o torresmo, né? Isso é, tem alguns elementos ali que são de porco. E aí, você sabe que o judeu não come carne de porco. Mas como agora nós estamos num momento diferente, a liberdade, Pedro estava fazendo o quê? Muito bem, se divertindo, né? E comendo o quê? Alguns torresminhos e tal, numa boa. Durante o churrasco, vem chegando o pessoal de Jerusalém, que são adeptos a Tiago, João e Pedro também. Mas só que Pedro está lá, se divertindo, já gozando da liberdade. Quando Pedro vê esse pessoal de Jerusalém chegando, ele fala, sujou. Caiu. E aí ele coça a cabeça e fala, pessoal, eu acho que eu estou sentindo mal. E vai saindo de fina, né? Para não ter que ter essa confrontação. E o pior é que quando ele fez isso, vários outros irmãos judeus também saíram do churrasco. Até o próprio Barnabé, que era companheiro de Paulo. Quando Paulo viu isso, ele falou, peraí, a coisa aqui bagunçou, não podemos mais deixar isso acontecer. E aí, no meio de todo mundo, Paulo chama Pedro à responsabilidade. Por isso, olha só, a segunda exigência do verdadeiro evangelho é procedermos coerentemente com a mensagem que proclamamos, que foi mais ou menos aquilo que a gente falou ontem à noite. Se você estava aqui, você deve se lembrar disso daqui. Então,
Paulo chama Pedro à verdade. Como é que você, sendo judeu, age com liberdade como gentios, e agora você quer exigir dos gentios que eles sejam presos novamente, escravos novamente, andando na lei? Só porque alguém de Jerusalém, que ainda não tem essa plena liberdade, está chegando e você então mudou a sua atitude. E Paulo então chama Pedro à responsabilidade. E a gente vê nesses 5 itens aqui como é que Paulo trabalhou. Primeiramente, temos que agir irrepreensivelmente. Não dá para a gente fazer no Evangelho 2 pesos e 2 medidas. Não, temos que ser coerentes. Se é uma vida livre, é uma vida livre. Logicamente, queridos irmãos, nós temos que ter a seguinte responsabilidade. Quando estamos numa comunidade, nós temos um parâmetro para obedecer. Qual que é? A minha liberdade vai até onde a sua liberdade começa. Eu não posso escandalizar um irmão só porque eu acho que eu tenho direitos. E nós temos que entender que numa comunidade nós temos gente um pouco mais madura, um pouco mais aberta, e temos gente que ainda não conseguiu entender a grandiosidade dessa graça que Deus tem nos dado no Evangelho. E a partir daí, o meu limite de ação é a edificação do meu irmão. Mas eu tenho que ser coerente. Eu posso agir de uma maneira correta, mas eu tenho que colocar, mostrar que eu tenho essa fé que me dá essa liberdade. Segunda verdade que aparece aqui é que eu tenho que ter uma ação destemida. E Pedro, quando viu aquele pessoal de Jerusalém chegar, ele não ficou destemido não, ele ficou com temor mesmo, ficou com medo. E aí ele foi se esquivando e tal, saindo de fina. Aí Paulo chamou ele à responsabilidade. Terceira ideia, eu tenho que ter um agir, né, uma ação íntegra e honesta. Eu não posso fazer aquilo que eu já falei, ter 2 pesos e 2 medidas. Enfrento o erro dos irmãos, e foi o que Paulo fez, com muita naturalidade. Queridos irmãos, temos que aprender aqui um princípio muito interessante. Nós somos uma comunidade, e muitas vezes, um de nós erramos. E aí o que a gente faz, se nós somos membros do corpo de Cristo? A gente deixa essa pessoa errar? E não deixa, porque é amor, então a gente não pode mexer. Não, o amor exige de nós o quê? Disciplina, exige de nós um posicionamento correto. Quem é pai aqui sabe disso. Quando nossos filhos pequenos erram, o que a gente faz? A gente passa a mão na cabeça deles e fala, legal, continua fazendo isso? Não, a gente vai e adverte, corrige, fala, ensina, até que se for necessário, há uma disciplina. O que acontece no corpo de Cristo? A mesma coisa, a mesma coisa. E por isso, então, eu tenho que enfrentar o erro dos irmãos, com amor, com cuidado, com carinho, mas eu tenho que colocar para eles que eles estão errados, em alguma coisa eles erraram. E aí, é minha responsabilidade de fazer a coisa de tal maneira com que haja edificação. E Paulo fez isso de uma maneira bem firme, mas para que houvesse edificação. E todos aqueles participantes daquele suposto churrasco. E ele fez isso para que, então, houvesse coerência no corpo de Cristo. Qual é a coerência, novamente? Se Jesus já fez tudo o que ele fez por nós para nos libertar da lei, das exigências da lei, entenda bem isso. Eu e você não precisamos mais fazer o quê? Cumprir as exigências da lei. Porque quando nós cumprimos as exigências da lei, sabe o que acontece? Nós estamos anulando aquilo que Jesus fez por nós. É essa a conclusão que nós vamos ter agora na terceira exigência, no terceiro ponto. Quando eu faço aquilo que a lei exigia, quando eu quero cumprir a lei para me tornar mais aceitável diante de Deus, eu estou falando para Jesus, Jesus, tudo que o Senhor fez foi muito legal, mas está faltando alguma coisa, eu preciso obedecer a lei.
Me perdoem se vocês que estão aqui hoje à tarde têm algum irmão, algum parente que seja de uma denominação aqui, que nós temos aqui no Brasil. Que faz o quê? Que guarda alguns princípios da lei. Guarda, por exemplo, o sábado. Hoje o sábado, para certas pessoas, é sagrado. Começa na sexta-feira à tarde, vai até hoje à tarde. Agora, às 7 horas, já passou, já acabou, não tem problema mais nenhum. Mas guardaram o sábado. Não comem certos alimentos, porque ainda seguem a lei judaica. Mas é interessante, só para que você saiba do que eu estou falando, você deve saber, eu não quero dizer a palavra, mas você sabe. É um detalhe muito interessante para a gente perceber como eles são incoerentes. Eles procuram cumprir uma série de itens da lei, mas um item da lei que era uma palavra tão importante para os judeus, que é a circuncisão, eles não fazem. Interessante isso, né? Quer dizer, cumpre aquilo que lhe convém. Aquilo que não me convém, deixa para lá e tal, tá tudo bem. Não, ou é coerente ou não, ou segue a lei e tenta andar e tenta se justificar diante de Deus, diante da lei, ou então aproveite a graça de Deus, usufrua daquilo que Deus tem feito por você. E por isso, então, Paulo mostra mais uma vez que nós devemos andar com coerência. Quando a gente chega nesse ponto, a gente vai ver que há uma terceira palavra importante, uma terceira exigência, que mostra o quê? Ela declara fatalmente que a justificação só acontece através do Senhor Jesus Cristo. Não tem uma outra maneira de eu me justificar, senão através do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a terceira grande verdade do texto. Capítulo 2 vai mostrar exatamente isso. Por quê? Não há justificação diante da lei. Novamente, a lei externa é até fácil de cumprir. Eu vou lembrar para vocês aquela situação que o Senhor Jesus viveu. Qual foi? Chegou um rapaz para ele e perguntou: o que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus disse claramente: cumpra a lei. E aí você fica falando, mas como é que Jesus, que veio nos libertar da lei, falou para ele cumprir a lei? Não parece incoerência? Não, porque para Jesus, o cumprimento da lei não é cumprir a letra da lei, mas é cumprir o espírito da lei. Então ele falou: olha aqui, você quer realmente chegar no reino de Deus? Então cumpra o espírito da lei. Só que aquele rapaz está pensando na letra da lei. E ele falou: não, eu já cumpro essa lei desde molequinho, conheço muito bem das coisas e tal. Deus falou: então tá bom, então se você cumpre a lei, joia, então vamos fazer o seguinte, você é muito rico, você vai lá, vende tudo que você tem, me segue, e aí você vai ter um lugar no reino dos céus. O que Jesus quis dizer? Jesus quis apontar para ele qual é o espírito da lei. E quando você olha lá para o Antigo Testamento, lá em Miqueias, você vai ver que o espírito da lei é que tenhamos o quê? Misericórdia, justiça e fé. Misericórdia, justiça e fé. O que aquele rapaz não tinha era exatamente isso. Nem misericórdia, porque ele era rico, e era rico só para ele. Não era justo, porque ele é rico e não distribuía os seus bens também para outras pessoas necessitadas. Ele não tinha fé nesse plano maravilhoso que Deus tinha estabelecido. Portanto, entenda bem que não é por cumprir a letra da lei que alguém é justificado, mas é por cumprir o espírito da lei. Como nós somos pecadores, nós não cumprimos, por isso Jesus veio para cumprir a lei em nosso lugar e nos libertar. Segunda verdade, é incoerente fazermos essa tentativa, porque não há condições de um ser humano cumprir o espírito da lei. Nós somos pecadores. Terceira ideia, morremos para a lei que nunca justificou. Então, veja bem, quando a lei olhava para mim, Itamir, falava: Itamir, você está morto.
porque a alma que pecar, essa morrerá. Graças a Deus, eu não precisei morrer, porque Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar. Então, a ideia é que quando Jesus morreu, eu também morri. Eu estava ali. Ele morreu por minha causa, por sua causa. Portanto, nós morremos ali também, na cruz do Calvário. Ele, o justo, morrendo pelos injustos. Por isso, então, quando nós saímos daquela morte, que é simbolizada, por exemplo, no batismo, quando nós fomos imersos na água, nós fomos o quê? Sepultados. E a partir daí, quando levantamos, olha o que acontece. Vivemos pela fé. Pela fé em Jesus Cristo. Vivemos para uma nova vida em Jesus Cristo. E daí, então, chegamos a entender que devemos valorizar a graça que levou o Senhor Jesus Cristo à cruz do Calvário. Portanto, o capítulo 2 nos ajuda a entender qual é o nosso posicionamento diante daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Valorizamos aquilo que ele fez ou então desprezamos a liberdade que ele nos oferece? O que o Senhor Jesus Cristo fez foi muito claro. Ele veio para nos substituir. Veio para viver uma vida correta, bonita, cumprindo o sentido da lei, porque eu e você não conseguimos fazer isso, e veio morrer no lugar daqueles que eram condenados. E ele, sendo justo, morreu no meu e no seu lugar, para nos dar o quê? A absolvição. Absolvição. Eu agora, quando a gente lê Romanos 8, diz o quê? Que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que mensagem preciosa é essa? Essa é a mensagem do capítulo 2. E por isso, então, a conclusão que nós podemos ter é essa. Viver na base das obras, seja da lei de Moisés, ou seja, das obras da nossa própria religião ou da nossa comunidade, significa o quê? Anular a graça de Cristo. E o desafio, então, é que valorizemos a obra de Cristo, a sua morte na cruz do Calvário. Queridos irmãos, graças a Deus, nós aqui, pelo que eu percebo, pelo que eu conheço, vocês não cumprem mais nada da lei de Moisés. Ninguém guarda o sábado e assim por diante. Todos nós podemos comer os alimentos que os judeus proibiam, e aí então nós temos problema nenhum com isso daí. Nossa religião, nossa fé, não exige de nós cumprimento de nada. Nós temos apenas 2 itens importantes, que são o quê? Simbólicos, importantíssimos. Mas não é uma exigência. Não é porque eu cumpro esses 2 itens é que eu sou salvo. E se eu não cumprir, eu não sou salvo. Quais são esses itens? Quais são as ordenanças? São a ceia e o batismo. Se fosse uma ordenança em que não pudéssemos nunca desobedecer, o ladrão da cruz não devia ser salvo. Porque pelo que eu sei, pela que a história conta, ele não desceu da cruz para ser batizado. E não tomou ceia também. Mas Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Ora, essas 2 ordenanças são ordenanças importantes e são simbólicas, que mostram o quê? Que um dia eu morri para o mundo e nasci para Deus. E um dia o Senhor Jesus Cristo se deu por mim na cruz do Calvário, e agora toda vez que eu celebro a ceia, eu me lembro dessa vida tão especial que o Senhor Jesus me deu. Portanto, nossas igrejas não exigem nada da gente, e muito menos, por exemplo, participar dos dízimos. Se eu não der o dízimo, estou perdido, vou perder a salvação. Não tem isso. Mas o problema é que nas nossas comunidades, muitas vezes, nós impomos leis para nós mesmos. Eu quero explicar isso.
Então, vamos imaginar essa comunidade aqui, Igreja Batista Prudentina, que durante os anos vem ouvindo a palavra de Deus e tal, e aí se torna comum entre os irmãos dizer o seguinte: um bom crente é aquele que vem, por exemplo, com a Bíblia na igreja. E não vale Bíblia no celular, é Bíblia no papel. Tá? Essa é uma coisa. O bom crente é aquele que todo mês contribui. O bom crente é aquele que chega 5 minutos antes do horário. Porque nós nos colocamos sob essas ordens que nós mesmos estabelecemos. E o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: calma, pessoal, vocês já estão libertos. Não tem mais nada. Porque Jesus já cumpriu tudo. Não só a lei de Moisés, mas qualquer outra regulamentação. Você já está completamente liberto. Então, quando nós queremos mostrar para alguém que a nossa comunidade, que a nossa vida é assim, ou assada, nós estamos fazendo o quê? Desvalorizando aquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Minha palavra, então, nesse primeiro momento, por favor, valorize aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por você. Não seja incoerente. Usufrua da graça de Deus, da liberdade que só o Senhor Jesus nos dá. Amém?